Hoje nós vamos conhecer uma das mais belas cidades medievais da Espanha. Pertinho de Madrid, Toledo é um destino perfeito para uma viagem de bate-volta saindo da capital espanhola, ou até mesmo para ficar alguns dias nessa vila tão especial. Cercada pelo rio Tejo, sim, aquele que passa lá em Lisboa, e protegida por muralhas centenárias, a cidade foi, durante séculos, um dos lugares mais importantes da Península Ibérica. Aqui, cristãos, muçulmanos e judeus viveram lado a lado, deixando um legado único de culturas, tradições e monumentos que transformaram Toledo em um verdadeiro museu a céu aberto. Cada rua de pedra, cada praça, cada portão, cada mirante revela um pedaço dessa história. Não é à toa que o centro histórico foi reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco e recebe visitantes do mundo inteiro. Neste vídeo eu vou mostrar como chegar a Toledo, os principais pontos turísticos, os melhores mirantes, curiosidades sobre a cidade e dicas para aproveitar ao máximo esse destino que parece ter parado no tempo. Então prepare-se para caminhar por vielas medievais, descobrir construções impressionantes e conhecer uma das cidades mais fascinantes de toda a Espanha. Vamos para Toledo! Mas vamos do princípio, como chegar em Toledo saindo de Madrid. A viagem começa na estação de trem de Atocha. Existem partidas quase de hora em hora entre as duas cidades. O preço da passagem pode variar, mas custa em torno de 14 euros o trecho e o trajeto de trem leva menos de 40 minutos. Os trens são operados pela Renfe, a companhia estatal de trens da Espanha, e as passagens podem ser compradas facilmente pelo site, é esse que está aparecendo na tela, ou pelo app. Como a frequência de trens é muito grande, não precisa comprar com muita antecedência, até mesmo no próprio dia da viagem. A proximidade com Madrid faz com que Toledo seja o destino perfeito para uma viagem de bate e volta saindo da capital espanhola. Porém, eu decidi ficar 3 noites na cidade para que eu pudesse explorar cada cantinho de Toledo com mais calma, e foi uma decisão muito acertada. Portanto, se você tiver tempo livre, recomendo ficar pelo menos uma noite em Toledo. A chegada é na estação central de trens da cidade, e de lá até o meu hotel eu chamei um Bolt, que na Europa costuma ter preços melhores que a Uber. E eu começo o meu roteiro aqui na belíssima cidade de Toledo, na Espanha, em um dos vários miradouros, um dos vários mirantes que a cidade tem. Mas nesse aqui eu quero mostrar algo muito interessante para vocês. Esse rio aqui embaixo que vocês estão vendo é um rio que é muito conhecido, muito amado pelos portugueses. Esse aqui é aquele rio que passa por Lisboa, é o rio Tejo. Sim, minha gente, o Tejo. O rio português, na verdade, não é tão português assim, ele é espanhol. Ele nasce aqui na Espanha e segue até Portugal. Então, olha só que curiosidade, Toledo é abraçada pelo rio Tejo. Eu estou hospedado aqui dentro da cidade antiga, porém na parte baixa, em um antigo convento que fica dentro de um castelo. Eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição deste vídeo para vocês reservarem este hotel. É bem comum as pessoas virem para Toledo fazendo um bate-volta saindo de Madrid. É totalmente possível conhecer um pouco da cidade fazendo esse bate-volta, mas o ideal é se hospedar aqui, para conhecer bastante, com calma também, visitar todas as atrações. Eu vou ficar 3 noites aqui em Toledo, então vai ser assim, fantástico para conhecer melhor a cidade. Toledo também é conhecida como a cidade das 3 culturas, porque aqui viviam pacificamente judeus, muçulmanos e cristãos. E a gente tem essas 3 influências muito presentes aqui na arquitetura da cidade. Então, bora lá circular.
E essa construção enorme aqui atrás de mim é o Alcázar aqui de Toledo. Mas desta praça onde eu estou, tem um mirante que tem uma vista assim incrível daqui da cidade. Vou mostrar para vocês. Olha só, o Alcázar tá bem aqui, aí tem essa praça muito bonita aqui. E, gente, esse vale extraordinário aqui embaixo, circundado pelo Rio Tejo e com uma das vistas mais bonitas daqui da cidade. Vamos circular aqui porque é daquela pontinha ali na frente, ó, onde estão aquelas pessoas, que nós temos a vista mais bonita. E agora vamos lá visitar o Alcázar de Toledo, que já foi uma residência romana e palácio real, e também foi um lugar muito importante durante a Guerra Civil Espanhola. Dominando o ponto mais alto da cidade, o Alcázar de Toledo é um dos edifícios mais emblemáticos da Espanha. Ao longo de quase 2000 anos, o local já foi palácio romano, fortaleza e residência real, além de academia militar. O prédio atual, de estilo renascentista, passou por diversas reconstruções depois de incêndios e guerras. O episódio mais marcante de sua história aconteceu durante a Guerra Civil Espanhola, em 1936, quando o Alcázar foi cercado por mais de 2 meses e ficou praticamente destruído. Após o conflito, ele foi totalmente reconstruído e se tornou um dos símbolos da cidade, e hoje abriga o Museu do Exército. Olha, vou mandar real aqui para vocês, tá? A construção do Alcázar, sim, é uma construção lindíssima. Mas, se vocês tiverem pouco tempo, pode passar, tá? Porque eu não achei tão interessante assim a visita. Esse tema militar, bélico, colonialista, isso não me interessa muito. Então, eu não achei o tipo de lugar imprescindível para você visitar aqui em Toledo. Eu particularmente não gostei. É bonito porque a gente tem essa visão privilegiada aqui da construção, que é lindíssima, mas se você tiver pouco tempo aqui na cidade, pode passar. O ponto positivo é que não é tão caro assim, custa 5 euros a entrada, perto de algumas atrações aqui na Espanha, que você paga 30, 40, 50 euros para entrar. Para entrar aqui foram 5 euros. Então, assim, se você tiver com tempo sobrando e quiser ter uma vista bonita do prédio, vale por esse aspecto, mas ou se você gosta muito também desse tema militar, né, que é algo que novamente não me agrada. Olha só, a vista é muito bonita que a gente tem daqui, ó, desse pátio, tá? E desse lado aqui nós temos uma vista parecida com aquela que eu mostrei lá embaixo. A diferença é que no mirador a gente consegue ver o rio e daqui não, tá? Desse lado aqui a gente tem uma vista da cidade também, mas nada muito diferente do que a gente consegue ter lá embaixo, a partir de outros mirantes também, sabe? Então, assim, honestamente, não gostei, tá? Mas isso também vai muito de cada um. Depois do Alcázar, seguimos pelo centro da cidade antiga até chegar na Catedral de Toledo.
Construída a partir do século XIII sobre um antigo local de uma mesquita, a Catedral de Toledo é considerada a obra-prima do estilo gótico espanhol e sede da Igreja Católica na Espanha durante séculos. A parte externa é assim, extraordinária, como vocês podem ver, mas infelizmente ela estava fechada para visitação naquela semana em razão de um evento da Igreja Católica. Mas pelas imagens que eu já vi, trata-se de uma das igrejas mais bonitas da Europa, com obras de arte assinadas por mestres como El Greco, Goya, Velázquez e Caravaggio. Depois fizemos uma pausa para almoçar no restaurante La Malquerida, que fica pertinho da Catedral de Toledo. Eu adorei o ambiente do restaurante e o atendimento impecável. Eu pedi a lasanha, que era o prato do dia, e estava deliciosa, e de sobremesa uma torta basca, que também estava muito boa. Total do almoço, sobremesa e bebidas, 28 €, cerca de R$160 no câmbio do dia. E para encerrar o dia, fomos visitar o monastério de San Juan de los Reyes, que na minha modesta opinião é uma das construções religiosas mais bonitas de Toledo. A sua construção começou no final do século XV, por ordem de Isabel de Castela e Fernando de Aragão, para celebrar a vitória na Batalha de Toro e o nascimento do príncipe herdeiro. Mas antes de entrar no mosteiro, um detalhe chama a atenção: as enormes correntes de ferro penduradas na fachada. Elas não são apenas um elemento decorativo. Segundo a tradição, essas correntes pertenciam aos cristãos que haviam sido feitos prisioneiros pelos muçulmanos durante a ocupação da Península Ibérica. Após serem libertados pelos reis católicos na conquista de Málaga em 1487, as correntes foram trazidas para Toledo e penduradas na parede do mosteiro, como símbolo da libertação desses cativos e da vitória da Reconquista. Todo esse conjunto do monastério é lindo por fora, mas é o seu interior que impressiona. O edifício é considerado uma das principais obras do estilo isabelino, combinando elementos góticos, árabes e renascentistas. O grande destaque é o claustro de 2 andares, com um jardim muito bonito e arcos delicadamente esculpidos à mão. E tudo isso aqui, gente, é esculpido à mão, tá? Aí você observa alguns detalhes, olha, a gente consegue ver aqui as marcas da ferramenta que o escultor usou. Tudo isso esculpido à mão. É bastante semelhante ao trabalho que fizeram no Mosteiro dos Jerônimos lá em Lisboa, onde todas as peças também foram esculpidas à mão. Agora, é um trabalho assim extraordinário, olha isso. A perfeição que é isso daqui. Olha. Novamente, aqui a gente percebe, olha, as ranhuras, tá vendo? Da ferramenta que o escultor usou. Aqui também, olha só.
Começando mais um dia aqui em Toledo e hoje a gente vai fazer um passeio diferente. Vamos fazer uma trilha, um caminho por fora da cidade até um mirante, alguns mirantes, né, de onde temos vistas assim incríveis de Toledo. E, gente, no caminho temos aqui a Ponte de Alcântara, ao fundo temos Toledo. Essa ponte ela foi construída no período romano, no século II a.C. Tem noção da idade dessa ponte? E daqui a gente tem uma vista assim extraordinária da cidade. Lá em cima temos o Alcázar, onde nós estivemos ontem, né? Aqui o rio Tejo, que vai seguindo aqui em direção a Portugal, né? E a gente vai seguir neste caminho aqui, ó, seguindo o vale. Vamos atravessar aquela ponte ali na frente, tá? E vamos lá naquela direção onde aqueles carros estão passando para a gente chegar até os outros mirantes daqui de Toledo. Mas só daqui, gente, já temos uma vista assim extraordinária da cidade. Olha isso. E olha que vista sensacional a gente tem daqui. A gente saiu bem cedo do hotel, antes das 9 da manhã, porque o sol aqui é o seguinte, gente, agora a gente está com 7 graus de temperatura, mas depois das 10 da manhã a temperatura sobe bastante, sabe? Passa dos 23 graus, tem essa amplitude térmica bem grande. Então a gente quer aproveitar a hora mais geladinha do dia, sabe? Para fazer esse passeio sem se cansar. E ali a Ponte Alcântara. Aqui a cidade, o Alcázar lá em cima, o rio descendo em direção a Portugal. E ao longo desse caminho que a gente vai fazer hoje, tem vários mirantes como esse daqui, olha, de onde nós temos essas vistas da cidade. E todo o trajeto tem calçadas, então tipo, não é perigoso, não vai precisar passar no meio do asfalto, sabe? No meio da estrada. Agora, se você vem para Toledo para fazer o bate-volta, saindo lá de Madrid e tem pouco tempo, aí eu recomendo fazer esse rolê aqui de táxi, de Uber ou até mesmo de ônibus, né? Tem uma linha de ônibus que percorre esse caminho aqui. Mas como nós estamos passando 3 noites aqui em Toledo, então a gente tem tempo de sobra. E é gostoso fazer esse caminho a pé. Eu estou percebendo que várias pessoas fazem também. A vista que a gente tem de fora da cidade é mais bonita do que a vista que a gente tem dentro da cidade. Olha que coisa linda a vista que a gente tem daqui. É mais bonito olhando de fora do que olhando de dentro. E o caminho todo tem essa calçada aqui, olha, é excelente para a gente poder caminhar, é bem seguro, tem esse guardrail aqui, a gente não fica muito próximo dos carros. E, gente, o visual disso aqui é assim extraordinário. A cada metro que a gente percorre, a paisagem muda e fica mais bonito. E, gente, olha que vista linda que nós temos daqui. A gente está chegando no principal mirante, né? Que é onde estão aqui parados aqueles ônibus ali na frente. Mas daqui a gente tem uma vista incrível. Inclusive, subindo para cá, nós vimos um outro caminho
no lado oposto do rio, que quando a gente descer daqui, a gente vai fazer aquele caminho também, que vem até essa parte de baixo aqui da vila, olha, bem pequenininho, né, bem residencial, bastante diferente daquela parte lá de cima, né, que é bem mais muvucada, né. Então nós vamos fazer esse rolezinho depois que a gente descer daqui desse mirante. E aqui onde estão os ônibus parados, né, os ônibus dos turistas, principalmente daqueles que vêm fazer o bate-volta, né, de Madrid até Toledo, estão parados aqui para o povo admirar a vista, que realmente é a vista mais bonita que a gente tem daqui da cidade. E aqui chegamos ao mirante principal daqui de Toledo. E, gente, a vista realmente é extraordinária. Olha isso. Olha que coisa mais linda. O rio Tejo, que abraça a cidade completamente, olha. E a gente entende por que era um ponto tão estratégico, né, desde a época dos romanos, né, porque é um monte circundado pelo rio, se tornava uma defesa natural para a cidade, né? E esse é o caminho do outro lado do rio. Agora há pouco nós passamos ali, em direção àqueles mirantes, né? E eu acabei de descobrir que esse caminho se chama Rota de Dom Quixote. Por que? Ainda não sei. Vou tentar descobrir para vocês. Mas a gente vai da ponte ali atrás até uma parte aqui da vila que é bem residencial, bastante diferente, né? Daquela parte de Toledo que nós visitamos ontem. E é um caminho super agradável de fazer. E isso aqui que a gente está vendo, o rio passando com essa velocidade aqui pertinho, isso daqui foram alterações que fizeram no rio, gente, para criar essas correntezas. E aqui tinham moinhos, né? Moinho, roda d'água, né? Nessas construções aqui. Olha. Então a gente vê, fazendo o caminho lá de cima, vários pontos com essas corredeiras. São lugares que foram modificados, né, para a construção de moinhos e roda d'água, né. Inclusive, mais acima tem um lugar que ainda existe uma roda d'água, ainda dá pra gente ver. Olha aqui a construção como é. Uma desse lado e outra do lado de lá do rio, olha. É bem curioso, né? E algumas destas estruturas são da Idade Média, gente, para vocês terem uma ideia de como isso daqui é antigo, né? Afinal de contas, Toledo foi fundada pelos romanos, né? Tem construções aqui que são do século II antes de Cristo, para vocês terem uma ideia. Olha.
Olha aqui dentro como é. Ó. E, gente, aqui é a prainha de Toledo. Olha só, Toledo tem uma praia. Sim. E tem até uma rede de vôlei aqui, lugar para sentar, lugar para fazer piquenique, os gansos ali na beira d'água. Olha só, Toledo tem uma praia. Apesar de que tem uma informação aqui que é proibido o banho, né? Talvez por conta do rio ser muito agitado, né? Mas é proibido o banho. Eu imagino que no verão as pessoas talvez tomem banho aqui sim, porque, né? Essa região é bem quente aqui na Espanha, né? Mas olha, é um lugar super agradável. Olha, tem até chuveiro. Gente, até chuveiro ali, olha só. Entendeu? Tem até um chuveirão ali na frente. Pois bem, do nada achei uma praia em Toledo. E para fechar com chave de ouro minha passagem por Toledo, eu fui comer um prato tradicional, carcamuças. Criada na cidade em meados do século XX, a receita é um ensopado preparado com carne de porco, tomate, ervilhas e um molho bem temperado que costuma levar vinho branco e especiarias. É tradicionalmente servida bem quente em caçarolas de barro e acompanhadas de pão. As carcamuças são um clássico dos bares e restaurantes de Toledo, simples, saborosas e cheias de história. É uma excelente maneira de experimentar a gastronomia típica da região de Castela-La Mancha. O preço do prato foi de 15 euros, em torno de R$ 88, e eu amei. Gostei tanto que já peguei a receita para reproduzir em casa. E de volta à estação de Toledo para encerrar esse dia. Mas olha só que estação sensacional. Confesso que eu nunca vi uma estação tão bem decorada como essa. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Vou na Janela, siga o canal caso ainda não sigam, e até o próximo vídeo.